As pessoas que estão perdidas estão sendo cercadas pelo Senhor, que quer incutir nelas o seu Espírito Santo. O momento em que você mais sofreu na sua vida é porque foi o momento em que você mais amou. Ou que você identificou o amor traído, ou porque você identificou o amor ausente. É seu, é sua riqueza. O meu grande desejo aqui neste acampamento, minha gente, é que você tenha coragem de abrir a sua caixa de sofrimento e ver que ela não é tão feia assim. Ela está cheia de amores. Ela está cheia de situações bonitas que você precisa reorganizar, aparentemente embrulhadas em papéis estranhos. O sofrimento costuma embrulhar com papel estranho aquilo que é bonito. Padre, mas não é bonito ver partir uma pessoa que a gente ama? É sim, porque naquele momento em que ela está partindo, o processo naturalíssimo da vida, você está identificando que um dia alguém extraiu o que você tinha de melhor. A gente não chora por quem não fez diferença na vida da gente não, gente. Se a gente está sofrendo por alguma causa, é porque aquilo é importante para nós. Por isso que nós não podemos desprezar a matéria do nosso sofrimento. Por isso que nós não podemos fechar a porta e dizer, aqui você não entra. Como não entra? Se ele está justamente pronto, parado na porta, para mostrar aquilo que você tem de mais precioso. Eu não tenho como deixar de sofrer, porque eu não tenho como deixar de amar. E tenho certeza que se hoje você tivesse que passar por esse processo de escolha, você também não iria querer. As melhores coisas da vida, para elas serem boas de verdade, você precisa ter alguém do seu lado. As piores também. Seja para viver a alegria extrema, ou seja para viver a dor extrema, nós precisamos de pessoas do nosso lado dizendo, eu estou aqui. Eu não tenho como mudar esta perspectiva. Você não tem como mudar. O sofrimento nasce do limite. O limite nos esbarra o tempo todo. Seja porque foi traído, seja porque traí, seja porque tem ciúme, porque sou ciumento, porque quero aprisionar, porque sinto dor. O limite está aqui. De repente você acorda e a vida não é mais do jeito que você queria. De repente as pessoas que você ama vão embora. De repente as pessoas morrem de maneira trágica e nós ficamos aqui com essa vida precisando dar um jeito nela. É o parto novamente, é a minha experiência de estar mais uma vez no útero da vida, sofrendo o processo da contração e a vida me expulsando. E agora? O que você vai fazer? Aí chegamos ao primeiro ponto. Eu não posso mudar o fato de ter que sofrer. Você não pode mudar o fato de você ter que sofrer. Então aí nos vem uma pergunta. Se eu vou ter que sofrer nessa vida, então eu preciso descobrir como sofrer. Não é tanto o porquê sofrer, mas como sofrer. Quantas vezes você se pergunta, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim? E você chega a alguma resposta? Nem sempre. Nem sempre nós encontramos respostas para as causas do nosso sofrimento. Nem sempre nós conseguimos chegar à resposta do porquê que a dor bateu à nossa porta. Agora eu pergunto para você, se você não pode chegar à resposta, ou se até mesmo chegar à resposta não adianta muita coisa, não alivia o sofrimento que você sofre, qual é a outra pergunta que você pode fazer? Eu não tenho como mudar a dor, ela está aqui, bateu à minha porta. Então agora eu preciso descobrir como sofrer. O meu livro hoje é cheio de histórias, gente. Ele está cheio de histórias. Alguns nomes são verdadeiros, outros não. As histórias são todas verdadeiras. Algumas pessoas eu quis preservá-las, todas autorizaram as histórias. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher chamada Maria Clara.
Um domingo à tarde, ela estava com toda a família dela. Ela tinha alguns filhos, acho que eram 3 filhos. Estava na casa do pai, uma casa bonita. Estavam lá para almoçar no domingo. Enquanto o almoço não ficava pronto, as crianças estavam brincando na quadra, próximo da piscina, quando de repente a Maria Clara ouviu um barulho estrondoso, vindo na direção de onde estavam as crianças. Estavam os filhos dela, mais alguns sobrinhos, aquela criançada reunida. E quando a Maria Clara correu para o lugar, a primeira coisa que ela viu é que o muro da propriedade estava caído. Um carro desgovernado bateu naquele muro. Imediatamente, instinto materno, né? Ela começou a procurar os filhos dela no meio das crianças. E ela não encontrou a Laura. No meio de todas aquelas crianças faltava a Laurinha. Uma criança pequena que estava ali no meio das outras. Quando de repente ela ouviu o grito que mudou a vida dela. O sobrinho mais velho disse: tia, o muro caiu em cima da Laurinha. Uma fatalidade. Eu conheci a Maria Clara uns 2 anos depois do acidente. Depois daquele acontecimento, minha gente, a Maria Clara não sabia perguntar outra coisa na vida, senão: por que que isso aconteceu com a minha filha? Ela chegou a me confessar que no ápice do seu egoísmo, ela perguntou para Deus, no meio de tantas crianças lá, por que que tinha que cair o muro exatamente em cima da minha filha? A Maria Clara ficou muda por um tempo, ela não conseguia falar. O trauma foi tanto que ela ficou muda, ela não conseguia conversar. Isso se estendeu por um tempo. E a morte da Laura representou na vida daquela mulher o nascimento de uma pergunta que não tomou conta da vida dela durante uns 2 anos. Ela não conseguia pensar outra coisa na vida senão: por quê? Por que que mataram a minha filha de maneira tão trágica? Por que que a minha vida foi modificada de maneira tão radical? Retirando de mim um ser tão importante, a minha continuidade. E ela foi se alimentando daquela pergunta infértil. Ela foi se alimentando daquela pergunta absolutamente infértil. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esse porquê não chegava nunca. E quanto mais ela insistia no porquê, menos razões para continuar viva ela encontrava. Porque o poder do porquê é justamente neutralizar a solução. Você já observou? Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Uma coisa ruim acontece com a gente e você não para de pensar naquilo. Por quê? Por que comigo? Por que que ele fez? Por que que aconteceu? O porquê é uma pergunta natural diante da vida. Nós somos filósofos desde o início. O porquê é o tema principal da filosofia. Quando a gente é criança, a gente vive perguntando por quê. Nós queremos saber a razão de tudo. E muitas coisas nós podemos encontrar as razões. Muitas coisas nós iremos encontrar a resposta sim. É matemático, é científico, é lógico. Mas há momentos da nossa vida em que a gente não consegue chegar a nenhuma resposta, porque essa resposta não existe. E o que que a gente faz no momento em que a gente não tem a resposta? A gente sofre. Eu sei, é limite. Você não saber o porquê que sua filha morreu de maneira tão trágica, você não saber a razão de seu filho ter morrido de maneira tão trágica, isso coloca dentro de você uma pergunta que lhe faz sofrer. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas o grande problema, minha gente,
é que perguntar o porquê não alivia a nossa dor. Você já viu alguma pessoa ser curada perguntando por quê, por quê, por quê? Eu nunca encontrei. Porque existem momentos da nossa vida que não combinam com as perguntas. Não há nenhuma pergunta que seja capaz de responder a uma tragicidade dessa, uma tragédia desta natureza. Não há pergunta que possa dar conta de aliviar um coração de mulher no momento em que perde um filho. E o que Maria Clara, aquela mulher, precisava fazer era parar de perguntar. Porque quanto mais ela perguntava o porquê daquele acidente, mais distante ela ficava do consolo que ela poderia encontrar na vida.